Dando continuidade ao estudo do capítulo do mês, que é um capítulo muito bonito, no sentido da amplitude que Jesus nos trouxe e que nos permite compreender os caminhos que nos levam à paz. Há uma disposição natural em todos nós, a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos alheios. Traz lá o capítulo 18 do Evangelho, quando nos fala dos poucos são chamados, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Ali Jesus nos ilumina a mente, dizendo quais são os caminhos e como devemos nos comportar e caminhar nessa estrada de nossas vidas em busca dessa paz que é preciso vestir, nos revestirmos da humildade e nos revestirmos da pureza do coração. E nesse capítulo, nós vimos, durante os estudos das semanas passadas, quem não teve a oportunidade de ver, mas os itens que nos fala de injúrias e violência do capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Brandos, somos mansos, pacífico, buscamos ser pacífico para termos a paz. Nesse sentido, para encontrarmos a paz, é preciso deixar de agir com injúrias, com violência. Depois fala da afabilidade e a doçura, nos ensinando o caminho que devemos percorrer para encontrar essa paz. A paciência, porque o mundo de hoje não tem paciência para nada. Nós vivemos achando que as coisas têm que acontecer no minuto que queremos, não é isso? No instante em que desejamos que aconteçam as coisas. E a obediência e resignação. E considerou a mansietude, a benevolência como lei. E sendo lei, é preciso que a observemos. E hoje nós vamos falar sobre a cólera. Olha só, sobre a cólera. O que é isso que nós reagimos diante das situações? E por que reagimos diante das situações? Então vamos ver aqui, olha, o orgulhoso. Esse espírito protetor nos traz, dizendo que considera-se acima dos outros. Nós nos consideramos acima dos outros. Temos essa vaidade, esse orgulho de achar que somos melhores que os outros, em quaisquer que sejam as situações em que nos encontramos. Julga-se mais do que é. Nós começamos dizendo que muitas vezes a gente não consegue admitir as nossas falhas, nossas dificuldades. E justificamos, através do orgulho, milhões de outras responsabilizando milhões de outras situações para não admitirmos as nossas falhas e os nossos erros. Não suporta comparações que possam rebaixá-lo. Né? Aquele tete-a-tete com a verdade nos faz muito mal, porque nós ignoramos verdadeiramente quem nós somos. E nos revestimos de um conhecimento errôneo, de um entendimento errôneo, daquilo que nós somos. E quando alguém diz, não, você não é assim, ou você não agiu assim, aí nós deparamos com as nossas dificuldades em relação à humildade. Entrega-se à cólera com facilidade. E as situações da nossa vida, das nossas relações no mundo de hoje, elas são muito contrariadas. Nós agimos com cóleras. O que é? Agindo de maneira abrupta, sem pensar,
sem realmente refletir sobre o nosso comportamento, colocando o outro muitas vezes em situações vexaminosas, né? Porque agimos achando que estamos com uma razão. E essas relações se complicam. Então, essas relações, nós agindo assim, encolerizados, sem admitir as nossas falhas e os nossos erros, o que isso nos traz? Quase sempre é o orgulho ferido. Nós não aguentamos ver alguém apontando o dedo para os nossos erros. Não é isso? Nós não temos humildade de admitir, realmente eu sou assim. É difícil, meus irmãos, a gente compreender e contar até 10, não é assim a gente fala? Mas o que eu faço para não arvorar-se, né? Colocando constrangimento naquela relação, naquela pessoa? Muitas vezes a pessoa conta até 10, conta até 1000, não é isso? Mas a gente não tem muito esse controle. Apareceu, nós estamos respondendo à altura, para mostrar para aquela pessoa quem nós somos de fato, não é? Nós reagimos literalmente como somos de fato, só que nós não enxergamos isso. Faz com que o homem se revolte diante da menor contrariedade. Contrariou as minhas ideias? Nós estamos vivendo numa sociedade democrática. Não é isso que a gente fala? E essa sociedade democrática, muitas vezes, é libertinosa, deixa de se aperceber que nós temos limites. Nós temos limites para nos declarar, para declarar o nosso pensamento para as pessoas, não agindo dentro, essencialmente, daquilo que exige o outro de respeito, de consideração. Não é isso? E terminamos, realmente, tornando-nos coléricos, muitas vezes, por bobagem. Sente dificuldade de aceitar situações que obrigam a reconhecer os seus erros e imperfeições. Mas não, eu não sou assim, não errei, não fiz isso, não fiz aquilo. E muitas vezes as relações se esvaem, se complicam, cria-se um ambiente de desarmonia, e isso não é só dentro de casa. Está acontecendo em todos os ambientes da nossa sociedade. Onde há duas pessoas se relacionando, há esse tipo de comportamento. A gente percebe nos ambientes públicos, numa fila de banco, né? As pessoas não conseguem ter paciência, às vezes, com as falhas do outro. Aí já vai, né, buscando explicações de uma forma desrespeitosa com o outro. E cria ali uma situação complicada para as pessoas. E a cólera, o que é a cólera? Acesso de demência passageira. Porque muitas vezes a gente não contou até 10, não deu tempo da demência passar, a raiva tomou conta, quando viu, pede desculpas. O orgulho é capaz de admitir que a cólera foi realmente uma reação daquilo que nós somos. Porque só demonstramos, muitas vezes, assim, mas a pessoa falou num momento de raiva. Quem já ouviu essa frase? Falou num momento de raiva, de descontrole, mas verdadeiramente não era o meu sentimento. Eu não queria dizer isso. Não é assim? Somos nós nos retratando por causa do nosso orgulho, que não admite que nós erramos. Sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras diante de uma contrariedade. As nossas fragilidades, as nossas suscetibilidades, elas surgem nesses pontos mais frágeis. Porque se nós não tivéssemos orgulho de ouvir, de usar a razão para movimentar os nossos sentimentos e efetivamente falar, nós vamos realmente estar toda hora saindo do prumo, como as pessoas falam no cotidiano natural.
Nós saímos da casinha, como diz o outro. Tem gente até que diz, eu me esparramo se ouvir alguém falar essa coisa de mim. As relações estão complicadas. As pessoas se acham e se colocam sempre na defesa. Né? Você não pode trazer algo que a pessoa já está se defendendo. E isso torna as relações complicadas. Não exclui certas qualidades do coração. Não. Uma pessoa colérica, ela pode simplesmente ter boas virtudes, ter outras virtudes. Pode ter um coração bondoso, pode ser gentil, inclusive, mas, né, é incitada pelas nossas imperfeições, a agir em determinadas situações de forma agressiva. É contrária à caridade e à humildade cristã. Ora, se eu trato o outro, né, se eu trato o outro de forma descortês, de forma mal educada, de forma agressiva, né, combatendo na pessoa qualquer tipo de defesa, não sendo amistoso com aquela pessoa, eu só posso, né, tá quebrando a relação cristã. O que é ser cristão? É estar, né, vamos dizer assim, emparelhado com os ensinamentos de Cristo. É se considerar um aprendiz das virtudes que Cristo nos ensinou. É ler a lei. Porque com muita dor, meus irmãos, com muita dor e muito sacrifício, Jesus passou por tudo o que passou, cheio de virtudes, considerando o sofrimento, né, enquanto ele esteve aqui conosco na terra. E quais são as consequências da cólera? Tornar-nos objeto de piedade. Torna-nos objeto de piedade, que muitas vezes, de forma muito natural, a gente trata as pessoas dessa forma, encolerizado, e muitas vezes a pessoa diz, não, mas não leva em consideração, ela é uma pessoa tão boa, eu não compreendo por que está agindo assim. Nós todos já ouvimos isso, não é? Nossa, a pessoa é muito boa, tem um coração ótimo, eu não sei por que ela está agindo. Deve estar com algum problema. É claro que está com problema, nós estamos com problemas. Nós não conseguimos compreender os limites de atuação das nossas relações com o próximo. Altera a saúde, e isso é fato científico. A adrenalina, e muitas pessoas hoje em dia estão sofrendo de doenças, ataques repentinos, AVCs, né, acidentes vasculares, assim com uma intensidade muito maior do que a gente ouvia no passado. Essas reações, né, neurológicas que afetam o sistema nervoso, ela pode levar a complicações muito mais sérias, movimentada por esse canal, né, colérico, de desarmonia que nós refletimos em nós mesmos, causando muitos problemas de saúde. Compromete a vida, porque se nós temos problemas de saúde, é claro que a gente vai complicar a saúde, e nós estamos complicando a nossa vida, né? Sendo até não observando as nossas atitudes que possam garantir a qualidade de vida para nós. Qualidade de vida envolve, sim, os aspectos psicológicos da nossa vida, das nossas relações com as pessoas que amamos, com o próximo, que nós buscamos compreender, com o respeito, com a construção de ambientes harmônicos, de ambiente onde haja o diálogo, a compreensão, a mansietude. Faz infelizes os que nos cercam, porque a qualquer hora
um lar com uma pessoa que se conduz assim, a qualquer hora todo mundo está com os nervos à flor da pele, porque não sabe como que o outro vai reagir. Tem até aquela história, quem fala? Você fala com fulano ou eu falo com fulano? Eu digo isso ou você diz isso? Se preparando para dizer algo, porque já sabe a reação, como que reage a criatura que está do outro lado. Essa situação é uma situação que nós vivenciamos, que nós percebemos no dia a dia das nossas vidas. Impede que se faça o bem. Eu estou perdendo a oportunidade de compreender o outro, de entender a dificuldade do outro, de ser misericordioso com a dificuldade do outro. E quando nós somos misericordiosos, nós estamos dentro da intenção maior de compreender a dificuldade do próximo. Porque Deus é misericordioso conosco, compreende as nossas dificuldades, acata ainda as nossas divergências, ama-nos dessa forma. Pode levar à prática de muito mal. Consequências disso. As pessoas abandonam umas às outras por causa dessas atitudes, porque sofrem com essas atitudes. Eu não preciso passar por isso. É assim que a gente fala. Eu venho tentando todas as soluções possíveis para que cheguemos a um acordo, mas não consegui. E desiste do outro. E isso causa mal para as relações humanas e para os compromissos espirituais que nós temos com aqueles que nós convivemos. E o que deve ser modificado para vencer a cólera? Né? O corpo? Será que o problema da cólera está no corpo? O corpo não dá a cólera àquele que não a tem. O corpo não modifica as nossas imperfeições morais. E então, o que seria que teria que ser modificado? Que deve, então? O espírito. Todas as virtudes e vícios são inerentes ao espírito. O espírito é que sofre, o espírito é que traz as imperfeições morais, o espírito é que chora, é que passa por todos os sofrimentos, é que ama, é que desgosta, é que se permite vivenciar novas oportunidades, é que sente as dores, é que movimenta as suas energias para buscar algo melhor para si, para aqueles que amamos. É o espírito que compreende, que deixa de compreender. É o espírito que olha com olhar manso ou com olhar agressivo. É o espírito que dá respostas coléricas. Não é o corpo. O corpo sofre as consequências. E um lembrete, Hahnemann, o espírito, traz para a gente e diz para a gente o seguinte: o homem sempre pode modificar o que é do espírito, quando quer, com vontade firme. Então, como modificar isso? Através da vontade, através do comprometimento com a lei divina, através do comprometimento com os fatores relevantes que o Evangelho nos ensina. Nós temos que ser caridosos primeiro conosco, para depois compreendermos o próximo. Nós temos que aprender a amar a nós, a compreender a nós mesmos, saber em que patamar nos encontramos ainda, para compreender aquele que está do nosso lado. Se nós não conseguirmos compreender a nós mesmos, como que vamos conseguir compreender as dificuldades do próximo? Enxergar as dificuldades do próximo. Algumas atitudes para vencer a cólera. Trouxe da Ceifa de Luz, Emmanuel, nos traduzindo com palavras simples,
Desculpar as ofensas, lançando-as no esquecimento. Ah, mas isso é muito fácil, né? Esquecer as ofensas. Pronunciar palavras de conforto e confiança, edificando fortaleza e levando tranquilidade. Apagar o fogo da rebeldia e da crueldade, sendo tolerante, sendo misericordioso com o próximo. Servir sem queixas. Trabalhar, caminhar sem se queixar. Ultrapassar os obstáculos para encontrarmos o progresso e a luz. No erguimento da paz, também Emmanuel nos traz, precisamos dos artífices da inteligência para orientar o progresso das ciências no planeta. Necessitamos mais ainda, meus irmãos, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Nós temos que semear a paz com muito sacrifício, lutando pelos nossos ímpetos da agressividade, olhando para o outro como uma pessoa necessitada de compreensão, olhando para o outro com um olhar mais benevolente, evitando atitudes descortês, palavras felinas, que gravam no peito do outro, sabe lá Deus por quanto tempo essa pessoa vai gravar essa ofensa, essas atitudes agressivas. Dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhe os ingredientes vinagrosos, ácidos, agressivos, pelo bálsamo do entendimento fraterno, pela alegria de receber palavras carinhosas, palavras de entendimento, luzes que refletem em ambos aqueles que se relacionam, que se comunicam. As energias das pessoas que se comunicam conosco, elas são trocadas, elas são preenchidas, elas se comunicam um com o outro. Se são energias de amor, de compreensão, de paz, vai chegar no outro alegria, de amor, de compreensão e de paz. Então está ali uma troca incessante de saúde, de alegria, de harmonia. Conclusão. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve ser suficiente para induzir o homem a esforçar-se para dominá-la. O espírito é concitado a isso ainda por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. É isso que temos que colocar em nosso coração. Contar até 10, até 1000, quantas vezes forem necessárias, antes de reagir de forma agressiva. Humildade e caridade, virtudes que nos aproximam de Deus. Essa é a lei. Sem elas, nós não vamos nos aproximar de Deus. Nós não vamos entrar no canal divino do pensamento divino, que mergulha todo e a todos. É preciso que a gente tenha essa sintonia. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Para as nossas reflexões de hoje, bem-aventurados pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se nas condições de fiéis e valorosos filhos de Deus. Pacificar as relações, pacificar a nós mesmos com nossos comportamentos, pacificar as nossas relações familiares, pacificar as nossas relações de trabalho, pacificar as relações das nossas amizades, compreendendo que são os ambientes
onde nós, obreiros do bem, devemos agir em todas as oportunidades em que nos tivermos para plantar o amor, para plantar a caridade. Porque ser bondoso, ser caridoso, é a lei, como Jesus nos ensina. Que a paz do Mestre continue em nossos corações. Tirarem as dúvidas, desenvolver as ideias trazidas. Já temos aí, ó, 2 trabalhadoras que levarão material até vocês. E aqui, ó, os estudantes da doutrina estão aqui esperando para responderem com muito carinho as perguntas que vocês fizerem. Combinado? Sintam-se à vontade. Esse tema nos faz pensar, né? Nos leva à avaliação de atitudes, de pensamentos, de valores. E é muito comum a gente ouvir pessoas afirmando que, mas diante dessa situação, não há como não se revoltar. Existe alguma situação que se justifica a revolta, a cólera, com base nos ensinamentos do capítulo? Boa noite. Não existe nenhuma situação em que se justifique o estado de cólera e de revolta. O Evangelho nos ensina que toda revolta nossa é contra Deus. Então, é uma desobediência, como disse Cici, às leis de Deus. E nós devemos trabalhar para compreender e viver em harmonia, em obediência a essas leis. Então, nada justifica o nosso estado de cólera, nos encolarizarmos. É um estado em que nos prejudica, conforme a ciência já demonstra e foi falado aqui pela Leda, e também prejudica a quem nós dirigimos, né, essas nossas reações, porque ao nos encolerizarmos, nós produzimos uma energia desarmoniosa, que desagrega, que não constrói absolutamente nada. Então, em um minuto não pensado, em que nós permitimos nos encolarizar, poderemos adquirir muito tempo de reparação. Precisaremos de muito tempo e de muito trabalho de reparação. Vale a pena pensar muito nisso. Além do que, não resolve o problema de ninguém, né? De ninguém. A cólera, a revolta, mesmo que a situação seja uma situação que agrida, né, os valores éticos, os valores morais, não é com cólera ou com revolta que nós vamos resolver aquele problema, aquela situação. Temos que pensar também um pouco nessa questão. Agora, como então defender as atitudes corretas, os valores corretos, sem nos encolorizar? Como conseguir? O que podemos fazer? Quais os recursos que podem nos ajudar? A primeira coisa é, como nos ensina Francisco Cândido Xavier,
o nosso Chico Xavier, que tem fala mais alto. autoridade para falar e nos ensinar, ele diz: conte até 10. Se não for suficiente, conte até 100 antes de você reagir. Nós nos acostumamos a reagir nas situações. E, normalmente, quando a gente reage de forma agressiva, colérica. Então, Divaldo também nos ensina que não reaja, haja e transforme a situação. Com serenidade, com bom senso e compreendendo o contexto da questão. Para compreender, é preciso, às vezes, não só contar até 10 ou contar até 100, mas é preciso calar, pensar, compreender, e nada melhor do que uma noite entre um dia e outro para você refletir em determinadas situações e tomar decisões mais serenas, mais acertadas para ambas as partes envolvidas no processo. Então, ter um pouco de serenidade e paciência antes de reagir para que você possa agir e transformar. Pode. Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. Nós temos vários recursos também que podem nos auxiliar. Samara, só um instantinho. Por favor, aumenta o microfone azul para nós, um pouco. Pronto. Melhorou? Melhorou, agora sim. Então, nós temos vários recursos que podem nos auxiliar. Nós temos a prece, que nós podemos fazer diariamente, constantemente. E nós temos o estudo do Evangelho, porque o Evangelho tem todas as regras, os ensinamentos do que nós devemos fazer e do que nós não podemos fazer para perder a nossa encarnação. Além disso, o Evangelho contém 2 capítulos dedicados à prece, em especial o capítulo 28, tem as preces para todas as situações, inclusive para corrigir um defeito nosso. Então, nós podemos fazer essa oração para corrigir os nossos defeitos. Podemos fazer meditação, exercício respiratório, contar até 1000, e o Chico Xavier também dá uma técnica infalível, que é a água da paciência. Colocar a água na boca e não engolir, e ficar refletindo, acalmando o coração e passar pela situação. É fácil, corre ali, pega um pouquinho de água. É de graça. E é de graça. Espera um pouco. Se beber não tem problema, a água faz bem. Mas não pode engolir não, porque se engolir a gente fala. Aí acaba... Tem que ficar com ela na boca. Tem que ficar com a boca ocupada. Pode engolir depois que passar a cólera. Depois de meia hora. Tá certo. Vamos aqui. Lembrando também que a grande causa de nos levar à cólera é o orgulho ferido, né? Temos que começar a trabalhar, combater o orgulho dentro de nós, que todos nós possuímos. É o orgulho que nos torna impacientes, que nos torna não compreensíveis, não é? Intolerantes, agressivos, e que, inclusive, é o orgulho também que faz com que a gente armazene mágoa, rancor, ódio, revolta, vingança até mesmo, né, contra aquele que nos causou o mal. Muito bem. Então, vamos para a pergunta da Priscila. Falou muito em contar até 10, depois já aumentou, contar até 100, depois, se não der, conta até 1000. Ó, já tem receita até de colocar água na boca, não é? Na hora que tiver vontade de xingar o outro, de agredir, de falar o que não deve. É só um recurso. Aí a Priscila faz a seguinte questão. Se contar até 1000, não resolver. Por exemplo, alguém
que julga errado me magoou. Eu contei até 1000 e não respondi. Olha, já conseguiu coisa boa, grande progresso. Não respondeu, não agrediu. Me calei. Já é um progresso também. Progresso conquistado. Mas, olha aí agora vem um problema. Mas o sentimento ficou guardado e criou ressentimento. Como transformar esse sentimento negativo que impregnou a minha alma? E depois ela vem. Perdoar é difícil, é uma afirmativa. Perdoar é difícil. Quem disse que é fácil? É difícil. Para nós, espíritos imperfeitos e orgulhosos, olha aí as dificuldades que temos para perdoar. Por causa do orgulho, né? Principalmente. Vamos lá. Boa pergunta, Priscila. Excelente pergunta, Priscila. E a sua pergunta é do próximo capítulo, do capítulo 10. Então, nós vamos deixar para responder quando entrar o próximo capítulo. perdão. Pode ser? Não. Nós, inclusive, já começamos a estudar hoje, por sorte, o próximo capítulo, porque nós estudamos antecipadamente. E o capítulo é bastante interessante e nós sugerimos a leitura, porque nos mostra que há duas formas de perdoar. Uma é a de aparência, que nós falamos que perdoamos, mas nós não queremos nem ver a pessoa perto de nós. Nós agimos muito dessa forma em razão da sociedade. Nós mantemos as aparências. Mas a verdadeira, que diz o capítulo, consiste no esquecimento da ofensa. E aí, nós precisamos raciocinar bastante em torno disso, porque perdoar as ofensas não é nada fácil. Mas é também exercício. Nós precisamos fazer isso que a Rose já antecipou, que é o exercício de autoconhecimento, de entender o porquê das ofensas. Porque espírito superior não se ofende. Vejam bem. Nem ofende. E nem ofende e nem é ofendido. Espírito superior, quando alguém fala alguma coisa contra essa pessoa, ela não registra. Então, se nós registramos, é porque ainda temos imperfeições. E precisamos combater essas imperfeições em nós. Exige de nós esforço cotidiano, exercício de autoconhecimento, reforma íntima, mudança de pensamentos e busca de solução perante as pessoas que nos ofendem. Por que essa pessoa está me ofendendo? E até contei para os meus amigos aqui que eu tive a oportunidade de conhecer a tia de um amigo nosso aqui da casa, uma senhora muito simpática. Estou terminando, estou encerrando. E ela disse para mim o seguinte, que quando alguém fala algo contra ela, ela disse assim, não vou receber isso não, porque o meu nome é fulana de tal, não tem esse nome, esse sobrenome que você está colocando em mim, aqui nesse nome. Portanto, eu não registro. Se nós não registramos, não nos ofendemos. É uma técnica. Iremos trabalhar esse tema nas nossas próximas reuniões, não faltem, porque perdoar é difícil. Para nós é difícil. Mas nós estudando bem esse capítulo, nós vamos sentir um pouco mais de facilidade.